Oi? Já está transmitindo, né? Solte. Alô, alô, gente boa de Deus que está me ouvindo agora em todos os lugares ao vivo e aqueles que vão ver e ouvir as gravações nas mais variadas plataformas. Que Deus nos abençoe e nos encha do espírito de amor e de graça e de fé e de verdade, de justiça e de desejo de cura, de desejo de saúde, saúde mental, saúde psíquico-espiritual, saúde emocional e afetiva, saúde de caráter, saúde de vida, passos e comportamentos, saúde. Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham saúde, tenham vida, vida significando plenitude, vida no espírito e vida em abundância, significados que se derramem em graça eterna, brotando de dentro da vida e do coração da gente. É isso que dá sentido para existir, é isso que transforma a existência em vida. É isso que transforma a existência em vida. Antes disso, a gente tem só existências de bonecos de carne, de androides humanos, como eu repito recorrentemente há tantas décadas, repetindo o que Paulo disse, repetindo o que Jesus ensinou. Então não tem nada novo, só é uma maneira nova de dizer o eterno. O que não tem tempo de validade, o que vai permanecer como realidade perene para a minha e para a sua existência. É isso que o Evangelho é isso que eu faço aqui todo dia, é isso que eu farei todos os dias da minha existência. E eu espero que você não deixe que tudo isso entre por aqui, saia por ali, e você continue como dantes, fazendo a mesma coisa no quartel de Abrantes, numa vidinha medíocre, porque o Evangelho chega para nos desmediocrizar, para tirar a gente da mediocridade do curso deste mundo e nos colocar no reino de Deus, aprendendo a viver com a qualidade do reino de Deus. E a qualidade do reino de Deus só se transforma em realidade para a gente quando a gente aprende o caminho da entrega, da confiança, do descanso. É simples, mas a maioria não pratica. O reino de Deus, que já está em mim, só se torna uma verdade poderosa na minha existência, na minha vida, quando ele é praticado com fé, com confiança, com entrega, com abandono, com descanso, que são acrescentadas, como eu concluí na nossa última sexta-feira. Hoje eu prossigo aqui em Mateus, no capítulo 7,
como vimos fazendo desde o início do ano de 2023, chegamos ao capítulo 7, versos de 1 a 5, que hoje, excepcionalmente, eu lerei e depois eu discorrerei com calma, que diz assim, Jesus falando no mesmo ambiente que começou em Mateus 5, no chamado Sermão do Monte, na Galileia. Esse é o ambiente que o evangelista Mateus cria. É a cenografia dentro da qual ele nos posiciona, desejando que aqueles que fossem ler o seu evangelho se sentissem naquela ambientação, naquele contexto. Então, eu não tenho nenhuma razão para brigar contra a ambientação dentro da qual Mateus desejou nos colocar. E ela faz todo sentido. E é nesse ambiente, entre discípulos e multidões simples, da Galiléia dos gentios, de uma variedade, uma diversidade cultural, religiosa, política, ideológica, distintíssima, variadíssima. É esse lugar que Jesus escolhe para ficar a maior parte da vida dele. É onde ele chama de lar, é Cafarnaum. E a partir de onde ele faz as suas incursões, até partir de vez para morrer em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da morte, é o lugar da escravidão, é o lugar do apedrejamento, é o lugar da matança de profetas e de inocentes. Jerusalém é o paradoxo, é a contradição. O significado do nome, Jerusalém, significa cidade da paz. E ela foi um dos lugares de mais guerra do planeta Terra. Provavelmente não haja nenhuma outra cidade na Terra que tenha patrocinado mais derramamento de sangue e de sangue inocente por estupidez de fanatismo dogmático religioso do que Jerusalém, por milênios, inclusive nos dias de hoje. E ninguém se equivoque a respeito disso. E esse diagnóstico não sou eu quem faz, é Paulo, que era judeu, da tribo de Benjamim, educado aos pés de Gamaliel. Ele mesmo disse que, se fosse para comparar em termos de pedigree, ele era judeu de judeus, ou seja, uma linhagem absolutamente inquestionável. Mas é ele que, depois que encontrou Jesus, viu que Jerusalém não era a cidade santa coisa nenhuma, era a cidade da morte, era a cidade do apedrejamento. Aí você me pergunta, por que você leva pessoas lá há tantos anos? Porque é em razão da geografia, da história, da arqueologia, da compreensão, da explicação dos significados espirituais, de mostrar às pessoas com os olhos e com a mensurabilidade espaço-temporal de estar naquele lugar, como as coisas de fato aconteceram, para que cada um tenha uma internalização e uma cenografia a partir da qual leiam não só a Bíblia, mas o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos. Essas são as minhas razões. Eu não tenho nenhum culto à bandeira de Israel, ao Estado de Israel, a sionismo de nenhuma natureza. Ou seja, eu estou livre disso tanto quanto Paulo estava. E tanto quanto Jesus nos ensinou a sermos. Dito isto, eu leio agora em Mateus 7, palavras de Jesus dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Você podia repetir isso comigo? Não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui carrega a mesma peremptoriedade de qualquer outra definição contundente de Jesus, como, por exemplo, quando disse: ninguém pode servir a dois senhores. Isso é peremptório, é impossível. Ninguém consegue. E você não é a exceção. Você não é a exceção. Você não é a exceção. Você jamais será a exceção. Aqui, do mesmo jeito, ele diz: não julgueis
Porque não tem bom, não tem outro resultado, não tem outra conclusão, não tem outra realidade a aparecer ao final do processo senão esse. Você também será julgado. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, e aqui é a razão, com o critério, com a categoria, com o parâmetro, com a mensurabilidade, com o protocolo, com a lei, com a Constituição, com o que quer que seja que você use como critério de julgamento do próximo, com esse mesmo critério com o qual você julga, Jesus diz: vós sereis igualmente julgados. O que você olha e projeta como olhar de julgamento é o que vai voltar sobre você. Inapelavelmente. Não adianta você dizer, no meu caso será diferente. Não será. Olhe bem para mim, não será. Você está se enganando por quê? Por quê? Não será. Então Jesus prossegue, dizendo, porque vês tu o argueiro, o pauzinho que caiu, o cisco que caiu no olho do teu irmão, porém não reparas, não enxergas a trave, o pedação de pau que entrou no teu olho. Aqui não tem nenhum do tamanho que eu gostaria, mas olha só essa pena de arara. O cara com um negócio desse enfiado no olho, fazendo observações ao próximo. Ih, eu tô vendo um cisquinho aqui no seu olho, cara. Tira isso daí. Ele é o oftalmologista com uma trave enfiada pateticamente, é uma caricatura. Jesus adorava fazer caricaturas. Adorava fazer caricaturas. Ele apresenta várias charges, várias caricaturas nas mensagens dele, e essa é uma dessas. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, enquanto tens uma trave que não é delicada como essa pena de arara? E de arara jovem. Mas é uma trave, um tronco enfiado no teu olho. Como é que tu não tens vergonha de te apresentares para julgar o outro sem reparares em ti mesmo, na trave que está no teu próprio olho? De onde vem essa tua cara de pau? É literalmente uma cara de trave. E que praticamente o mundo inteiro tem, pratica, faz a mesma coisa, e você sabe disso. Você pratica isso. Ou então você tem sido eventualmente vítima de outros que fizeram isso de maneira deslavada contra você. Ou como dirás ao teu irmão? O irmão aqui não é um membro da igreja, isso nem existia nos dias de Jesus. Tanto quanto o irmão aqui não era o frequentador da mesma sinagoga. O irmão aqui é qualquer outro ser humano, é o teu próximo. Como é que tu dizes a qualquer outro humano? O teu irmão, teu igual, teu semelhante. Deixa-me tirar o cisquinho do teu olho, quando tu carregas, de fato, uma trave patética enfiada no teu próprio olho. E queres ser oftalmologista do mundo, da terra. Especialmente os religiosos são os especialistas nessa prática de pateticidade. Preste atenção, porque é o que a gente mais repete. Aí Jesus não suporta, porque quando se trata dessas aberrações, dessas coisas patéticas, que decorrem da gente não se enxergar, não se ver, e sem se aperceber deliberadamente, se oferece como cego para seguir de cego,
com uma trave no olho, se oferece para ser oftalmologista do próximo, o que Jesus conclui no verso 5 é dizendo: hipócritas, mascarados, personas perversas, vocês não se enxergam, seus hipócritas. Tira primeiro a trave, arranca, vai cuidar de ti mesmo. Como Paulo diz a Timóteo, cuida primeiro de ti mesmo. De ti mesmo. E eu vou explicar por que tem que começar em mim. Tira primeiro a trave do teu olho. E então tu verás muito melhor, muito mais claramente, para conseguires tirar o cisco, o argueiro do olho do teu irmão. Meu Deus, o que poderia haver de mais sábio, de mais sensato, de mais prudente, de mais prático, de mais filosoficamente límpido, cristalino e claro, de mais humano, de mais relativo à relacionalidade saudável, de mais expressão de humildade, de ensinabilidade, de capacidade de aprendizagem do que a prática desse mandamento de Jesus, para quem ele não abre exceções em lugar nenhum, nem a anjos, que não têm permissão de sair julgando ninguém, a menos que lhes seja dada. A menos que lhes seja dada. Isso está dito aqui, na Epístola de Judas, que até o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não julgou dizer contra Satanás nenhum juízo infamatório. Antes disso, que o Senhor te repreenda, Satanás. Ora, nem anjos recebem essa permissão. Haverá uma hora em que Jesus diz que os anjos receberão a ordem de separar o joio do trigo. Anjos, seres de uma outra dimensão, de uma outra energia, de uma outra visualização, de uma outra cognitividade, de uma outra percepção, de um outro olhar, de uma outra clarevidência, é que terão o poder de fazer isto. É que terão o poder de fazer isto. Do contrário, não. Ninguém deve fazer nada dessa natureza. Ninguém. Absolutamente ninguém. Você está me vendo? Está me ouvindo? Está me vendo? Está me ouvindo? Ninguém. Não se ofereça. Não ache que você recebeu uma profecia de concessão para julgar os outros. É mentira. E aí a pergunta inicial que surge é por quê que Jesus me diz para não julgar o meu próximo, o meu irmão, o meu outro, seja ele quem seja a condição dele sutil ou explícita, seja ele um santarado disfarçado de piedade, ou seja uma meretriz que não se esconde na sua própria realidade. Mas não existe ninguém em nenhum polo dos extremos humanos em relação a quem Jesus me dê permissão, dizendo essa categoria de pessoas pode julgar. Uma hora dizem, não, mas Jesus disse, Caio, pelos seus frutos os conhecereis. Isso sim, para eu ter discernimento e não seguir o lobo pensando que é um pastor. Esse é o contexto no qual Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Está aqui adiante. Vocês vão ver aqui no capítulo 7, daqui a mais uns dias, como a gente vai chegar aí. E como ambiente antecedente e imediato, de onde Jesus falou isso, tem a ver com não ser enganado, que é justamente o que vocês não cuidam.
Se o cara chegar gritando em nome de Jesus, dizendo, tô todo arrepiado, tremendo os olhinhos e fazendo umas mirabolâncias e umas fantasias e umas teatralidades, vocês todos correm atrás. É patético ver a falta absoluta de juízo no sentido de discernimento, juízo no sentido de bom senso, juízo no sentido de capacidade de avaliação de relação de causa e efeito. Porque o que a gente vai ver mais adiante é o sujeito dizendo Senhor, Senhor. É o indivíduo dizendo em teu nome eu expulso demônios, eu curo doentes, eu opero milagres, eu profetizo. E Jesus disse, não entrem na deles, vejam o caráter. Vejam o fruto da vida. Porque Balaão também profetizava, Balaão também fazia milagres, Balaão também tinha os seus recursos milagrosos e milagreiros. Mas ele era alguém acerca de quem se podia dizer, eu nunca te conheci. A gente está lotado nas expressões que cercam os evangelhos e nos ambientes de Atos dos Apóstolos, ou nas narrativas de Paulo, por exemplo, ou de Pedro de Judas, de afirmações sobre pessoas que eram capazes de manifestar muito carisma, ou dons de natureza paranormal, ou até mesmo de, em nome de Jesus, realizarem alguns milagres. Porque o amor de Deus, suponha que o falso profeta é esse cara aqui, que está pregando aqui, ó. Pregando aqui. Ele está falando, ele é a voz, falando. E ele é um mentiroso, ele é um hipócrita, ele é um mascarado, a mulher dele não aguenta ouvi-lo pregar, os filhos detestam, nem aparecem, não querem nem saber, ficam com raiva, com ódio, se tornam ateus. Mas o povo que não sabe de nada, é altamente impressionável, que nunca comeu nem um saleirinho com eles, quanto mais um saco de sal, não sabem nada sobre o indivíduo a não ser da performaticidade teatral que ele ou ela apresentam, e são altamente ingênuos e impressionáveis, como a maioria absoluta dos seres humanos na Terra são altamente impressionáveis. São preparados para toda magia, para serem dissimulados por toda ilusão. Já são seres com uma capacidade de hipnose, de abertura para serem hipnotizados, sugestionados, conduzidos. Imensa, a grande maioria é. Mas imagina só, o cara está mentindo, ele é um mentiroso, mas dizendo que Jesus cura. E os outros que estão ouvindo, que não têm discernimento, mas têm aquela fé ignorantemente simples, e dizem, não, Jesus cura sim, está doendo tanto em mim, ele deve estar me vendo, ele cura sim. E Jesus passa por cima do maluco, do lobo, vai e cura a pessoinha que está aqui nessa multidão. Cura. Faz bem a ela, socorre. Porque se Jesus não fosse agir no mundo por causa dos que usam o nome dele em vão e mentirosamente, ou se Jesus fosse condicionar a ação dele, do espírito dele, nesse mundo, a que houvesse pessoas sinceras, puras e límpidas, pregando o evangelho, ele iria agir muito pouco na terra. Mas, graças a Deus, ele age sozinho, ele age com auxiliares humanos coerentes, ele age contra os manipuladores do nome dele, mas ele age apesar dessas pessoas, por amor aos necessitados. E ele age
de maneira completamente livre, porque Jesus disse que o Espírito dele sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Deus é livre para curar o crente, o descrente, o ateu, o agnóstico, o que sabe, o que não sabe, o que ouviu, o que não ouviu, o que tem informação, o que nunca teve, nem terá informação alguma. Ele faz como ele quer, ele é livre, ele ama e o amor dele é unilateral. É totalmente soberano na manifestação dessa graça e não depende de igreja, de líder, de padre, de pastor, de informante, de ministros, de ninguém. Senão, a salvação teria que jogar todos esses que deveriam pregar o genuíno evangelho e não pregam na condenação, na pior de todas. Porque o mediador entre Deus e os homens seria a igreja ou os mensageiros. Mas graças a Deus não é. Para a salvação do mundo, para a misericórdia de Deus se derramar contra a religião em favor dos homens, contra os dogmas em favor dos homens, contra os juízos peremptórios em favor de todos os seres humanos no planeta. Graças a Deus, Deus não está ataviado, vinculado a ninguém para agir no mundo. Ele é Deus livre e soberano. Agora, existem pessoas que enganam e são enganadas, como diz Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versos 6 e 7, são esses que vão enganando e sendo enganados, enganando e sendo enganados. Enquanto eles enganam os outros, eles se auto-enganam. E é uma multidão enorme. Paulo estava falando outra vez de gente que pregava, de ministros enganosos e que se auto-enganavam. Ele não estava falando da sociedade romana, ele estava falando a Timóteo acerca daqueles que chegavam na congregação enganando e sendo enganados. E nos dias de Paulo, tudo era muito pequeno. Imaginem hoje, nesses milhões e milhões e milhões de enganadores e de enganados aos milhões, aos bilhões na Terra, onde a catástrofe se tornou infinitamente maior do que jamais antes. Então, por que Jesus disse, não julgueis? Já está dito aqui, para que não sejais julgados. E ele dá as razões. Porque o critério com o qual eu julgo é o critério que vai ser usado para que eu seja julgado. Já que eu me arrogo a ter critérios, a ter protocolos, a ter listas comportamentais, a ter códigos de Hammurabi, murais escritos por mim mesmo, já que eu me arrogo a ser o rei do exemplo, o senhor dos mandamentos multiplicados, exacerbados e insuportáveis, que ninguém aguenta, mas a si mesmo eu jogo sobre os outros, sem me enxergar, enquanto eu carrego uma trave no meu olho e fico tentando tirar cisco do olho dos outros. Ao fazer isso, eu estou estabelecendo o critério com o qual eu serei julgado. Eu não preciso ser julgado por nenhuma lei fora de mim. Eu serei julgado pela lei que arrogantemente emana de mim. Preste atenção nisso. Eu e você seremos julgados pela lei que arrogantemente emana de nós contra o irmão, contra o próximo, contra o outro. Você que é o rei da trave enfiada no olho, que se oferece para ser oftalmologista espiritual do mundo, dos outros e dos diferentes, está estabelecendo o critério que vai cair na tua cabeça. Na realidade já caiu, porque você anda com uma trave no olho e fica querendo observar ciscos na vida do seu próximo. É a trave no teu olho que vai ser a categoria com a qual você vai ser medido, é a sua mentira, é a sua hipocrisia, é a sua arrogância, é a sua disfarçatez.
Você vai ser julgado pela profundidade da sua dissimulação, da sua hipocrisia, da sua arrogância, da sua soberba, do seu juízo contra os outros, da sua própria cegueira que se pretende passar por vidência. Você é o juiz de si próprio, e como você é tão ruim, é tão malzinho, é tão tomado de preconceitos e preconceitos e preconceitos, todos nós temos muitos preconceitos. Alguns de nós somos verdadeiros preconceitos ambulantes. Outros aprenderam a lutar contra o preconceito e vão diminuindo, mas ainda assim a melhor e única coisa a fazer é não julgar para não ser julgado. Porque por mais liberto que eu ache que eu esteja de preconceitos, e olha que eu venho me julgando livre de preconceitos há pelo menos 50 anos. Isso com a consciência do Evangelho plantada em mim, pregando o Evangelho para os outros. Eu tenho tentado fazer isso há meio século, sem exercer preconceito escatológico de juízo de nenhuma natureza, botando ninguém em lugar escatológico negativo algum, como procedência daquilo que emana da minha boca. Jamais. Você não tem isso para me apresentar. E olha que eu prego todo dia há meio século. E ninguém tem essa fita, esse vídeo, esse arquivo para me apresentar. Olha você aqui, mandando os outros para o inferno. Você vai morrer se achar. Agora, eu mesmo, que antes de me converter já vinha de um mundo sem preconceitos, amigo dos hippies, dos malucos, dos doidões, desde que eu tinha 12 anos de idade, 13 anos, cresci no meio da malandragem, da molecagem, no meio da safadeza, no meio onde todo mundo olhava e normalizava tudo, e depois me converti. Ao me converter, eu já tinha um monte de visões de coisas que eu não deveria mais praticar a partir de mim contra os outros. E quando eu li o Evangelho, isso se transformou numa raiz dentro de mim, num compromisso de fé. Não julgar para não ser julgado. E eu fui me esforçando por conter minha língua, conter meus pensamentos, conter minhas deliberações de juízo, dizer para mim mesmo que a minha melhor impressão ainda pode decorrer de uma falsificação e de um auto-engano pessoal, que Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, que eu não tenho permissão para me tornar juiz togado da existência de ninguém na face da terra, de modo que, ao julgar, eu serei julgado, mesmo que eu diga, olha, eu nunca ouvi a lei de Moisés. Não precisa. Eu nunca aprendi o Evangelho, não precisa. Tem muita gente espalhada pelo mundo que está longe de religião, mas tem um espírito de juízo horroroso. Porque não é só a religião que provoca juízo no coração, é um dos piores juízos, aquele que a religião provoca, porque ele vem carregado de uma escatologia de inferno. Bota as pessoas no inferno. Isso carrega uma gravidade infinitamente maior quando eu escatologizo o meu juízo sobre o meu próximo e dou a ele destinos de natureza infernal. Ou digo que a mão de Deus está pesando sobre ele, ou que os sofrimentos dele decorrem do fato dele ser um amaldiçoado, ou qualquer outro tipo de precipitação dessa que você vê sobejantemente, superabundantemente vazar da boca da maioria das pessoas. O tempo todo. É difícil encontrar alguém que sabe muito e fala nada, ou fala muito pouco, ou fala de preferência coisa nenhuma.
A maioria vai fazendo voltas piedosas para chegarem no fim e contarem alguma coisa que estavam loucas para contar como juízo contra o próximo. Você sabe disso, você sabe disso. Todo mundo aqui sabe disso. O critério com o qual eu uso, o critério que eu estabeleço, a medida com a qual eu meço, essa será usada para me medir inapelavelmente. De modo que, conhecendo ou não conhecendo as coisas, se eu pratico esse juízo peremptório, escatológico, definitivo, odioso, odiento, raivoso, irado, perverso, mal contra o meu próximo, a partir da minha arrogância, da minha presunção, do meu supremacismo, da minha ideia de superioridade, eu já defini a categoria de juízo que vai cair na minha cabeça e na sua também. E não há apelação, não há concessão para ninguém. Esse é o critério. E o critério você oferece todo dia para o seu próprio juízo. E preste atenção, não necessariamente a gente tem que esperar até morrer para que esse juízo recaia sobre a cabeça da gente. Eu tenho vivido já o bastante, nesses 69 anos de existência contínua, com olhos bem abertos, desde a minha mais tenra infância, que Deus me deu a graça de enxergar a existência à minha volta, eu vejo que uma quantidade enorme de pessoas não precisam nem esperar a passagem para outra dimensão, para ficarem cara a cara com os juízos múltiplos que ofereceram contra o próximo durante o prazo das suas existências temporais. Não, eu vejo muita gente já recebendo a cacetada aqui, o que é uma bem-aventurança. De acordo com a Epístola aos Hebreus, é uma bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que é corrigido enquanto está ainda no caminho. Está vivendo aí entre o berço e a sepultura. Está aqui, nesse interregno. Bem-aventurado é aquele sobre quem cai esse juízo. Ainda no tempo presente. É uma chance para o cara acordar e tirar a trave do olho, procurar aqueles ou que ele tem julgado e dizer: perdão, eu sou um estúpido, com uma trave no meu olho, eu me arroguei a tentar tirar os ciscos da sua existência. É uma bênção quando em vida a gente ainda enxerga isso. Agora, conquanto essa oportunidade nos seja dada todo dia pelo Espírito Santo, como está sendo dada a você agora aqui, ó. Olha bem para mim. Você está tendo essa oportunidade aqui agora de evitar juízos horríveis que podem vir sobre você. Que você já pronunciou, já fez, que você carrega no coração contra o próximo, de cujos juízos você está entupido, empanzinado, tomado, possesso deles. A maior bênção, sabe qual será? Se o pau do juízo divino cair na sua cabeça enquanto você está nessa trajetória, aqui nesse mundo, onde você tem a chance histórico, espaço temporal, de cair em si, de se arrepender, de mudar de categoria de vida, de olhar, de se cuidar, de tirar primeiro o argueiro dos seus olhos e depois tentar ajudar, não é julgar, é tentar ajudar. Se eu conseguir tirar a trave enfiada no meu olho, quando eu tiro, não é para eu julgar melhor o outro, é para eu tentar poder ajudar com toda delicadeza e humildade, sem juízo, só dizendo: olha, tem uma coisinha aqui que, se você quiser, eu posso tentar te ajudar. Mas sem trazer
vaticínios malignos, condenações, infernos, maldições, nada como a perversidade da religião ensina para a maioria de vocês. Nada, não faça isso. Porque com a categoria com a qual você julga, você será julgado. E como eu dizia, a Epístola aos Hebreus diz que bem-aventurado é aquele que recebe a disciplina de Deus enquanto está passando por esse tempo, por essa hora aqui, debaixo do sol. Entre o berço e a sepultura, como eu digo, há meio século. Nesse interregno, quando vem esse juízo e cai sobre mim, eu sou exposto às traves nos meus olhos, à feiura da minha cara, à horrendeza da minha fisionomia presunçosa, nojenta, gosmenta, pegajosa e cega e arrogante. É uma bênção quando eu tenho a graça de ainda aqui, no tempo presente, cair em mim, me enxergar, perceber, ver a ponta do argueiro aqui, ó, balançando na minha cara, quando eu digo, meu Deus, tem um negócio enorme em mim, eu não enxergo, e buscar tirar, se curar, se limpar, para conseguir ser útil, para conseguir tentar ser útil. Não juiz de ninguém. Juiz eu não tenho a prerrogativa de sê-lo em tempo algum, de ninguém. No máximo, como eu disse, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Para quê? Para que eu evite ser enganado, ser manipulado, ser mal conduzido, ser mal pastoreado, ser hipnotizado pela malignidade dos que querem de fato o controle da mente humana. É para isso que Jesus disse, observe o fruto. Se dessa vida procede amor, genuína alegria espiritual do Espírito Santo, paz, espírito de reconciliação, de graça, de fazimento de pontes, fidelidade, lealdade, compromisso, raiz de sinceridade, amor não fingido, longanimidade, paciência, espera, com oração, com autocontrole, com domínio próprio, sem explosões loucas, sem deixar os meus ódios ventarem e vazarem, as minhas iras tomarem conta de mim, das minhas noites e se cronificarem na minha existência, o que vai fazer a trave no meu olho aumentar cada vez mais. Bem-aventurado é aquele que durante o tempo da peregrinação fica cara a cara com o choque dessa revelação acerca da sua própria face. Como diz o apóstolo Tiago, aquele que, ouvindo essa palavra do Evangelho, aceita como quem se enxerga no espelho, e em se olhando no espelho, se divisando com clareza, diz, meu Deus, olha como eu sou, olha a feiura do meu ser, e eu penso que sou alguma coisa melhor e superior. Tem compaixão de mim, me salva da minha arrogância, da minha presunção. E aí toma decisões de autopurificação, de busca de clarificação da própria vida, do próprio olhar, que começa com enxergar-me a mim mesmo. Como eu disse no início, e falei daqui a pouco eu explico mais, foi o que Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. A doutrina vem depois. Doutrina no sentido não como a gente chama de doutrina os dias daquilo que é produzido nos dias de hoje. Não. O que é produzido no dia de hoje é um negócio que Paulo nem conhecia, que Timóteo nunca tinha visto.
e que Paulo jamais ensinaria uma sistematização de uma construção de doutrina, de comportamento, de uma doutrina de salvação toda encaixadinha, embutidinha, com passos para a salvação, com uma cronologia de escatologia sobre a salvação, sobre o juízo final, sobre o estado intermediário, sobre o fim do mundo. Não. Quando Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo, julga a ti mesmo, e a doutrina, ou como quando ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, diante da ceia do Senhor, do ágape, do santo ágape, daquela festa de amor que se fazia na igreja desde sempre, especialmente nos primeiros dias de cada mês, não por ser algo religioso, mas por ser só algo que fazia parte de um costume. Eles não faziam isso todo domingo, eles se reuniam infinitamente menos do que a gente se reúne. Nem havia essa facilitação de reunião, de congregação, de nada disso, como nenhum deles tinha Bíblia nenhuma. Ninguém ia para a reunião carregando um livro para chegar lá e ler. Os que pregavam quase sempre sacavam tudo da memória, da oralidade do ensino, das parábolas, dos oráculos de Jesus. Era assim que era. Quando Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, portanto, ele não está falando da doutrina batista, presbiteriana, reformada, católica, ortodoxa, copta, de nenhuma natureza, de nenhum grupo. Isso tudo é invenção muito, muito, muito posterior, mas Jesus nunca ensinou isso e os seus apóstolos tampouco. Quando ele diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, ele usa a palavra doutrina do mesmo modo que a gente vê João usar no evangelho dele, botando isso na boca de Jesus. Se alguém quiser saber se a minha doutrina é verdadeira, pratique. Qual é a doutrina de Jesus? É alguma sistematização que ele propôs? Não, é o evangelho sobre o qual ele discorreu vivendo. Passo a passo, episódio a episódio, encontro a encontro, trato a trato, situação a situação. O laboratório do Evangelho é a existência com a sua multiplicidade variada. É a observação de como Jesus andou, viveu, falou, ensinou, sentiu e expressou, é que é a doutrina. Portanto, é o Evangelho, que também é o que, em sendo assimilado, praticado e obedecido, cria em mim sinapses da mente de Cristo. Cuida primeiro de ti mesmo e da palavra, seria uma expressão mais condizente com aquilo que Jesus ensina para os nossos dias. Quando Paulo disse isso a Timóteo, ele disse com toda tranquilidade, porque ele sabia que Timóteo estava entendendo exatamente o que eu acabei de explicar a vocês. Mas se eu não tivesse explicado a vocês, o batista ia pensar que era a doutrina batista, o presbiteriano, que era a confissão de Westminster, os reformados, que era qualquer outro tipo de elaboração, os anabatistas iriam partir para as suas doutrinações, os adventistas do mesmo jeito, todo mundo com as suas particularidades criadas e inventadas pelos fundadores desse grupo, e as doutrinas refletem a imagem e semelhança dos seus fundadores. Só isso! Mas vocês querem me chamar de herege, enquanto eu ensino a pura verdade do Evangelho e da história para vocês. Está aí. Cuida de ti mesmo, Timóteo, e da palavra em ti, e da verdade da palavra que sai da tua boca, do ensino que de ti procede, mas primeiro de ti mesmo. Porque é isso mesmo que Paulo também diz a Timóteo na primeira epístola. Eu estou me referindo à segunda. Na primeira epístola, ele diz no capítulo 3 quais eram as qualificações que Timóteo deveria esperar encontrar em pessoas para fazer delas líderes de uma dada congregação, de uma comunidade de fé.
E aí você vê lá que a ênfase toda de Paulo, abra aí em 1 Timóteo no capítulo 3. Abra. Ou na Bíblia escrita ou no seu WhatsApp, veja, 1 Epístola de Timóteo capítulo 3. As qualificações dos anciãos, dos presbíteros, dos sábios da comunidade, que deveriam ser pessoas sensatas, nunca neófitas, nunca inexperientes, nunca recém-convertidas, nunca tolas, nunca impressionáveis. Sempre gente testada, sempre gente experimentada, sempre gente vivida é que deveria chegar a esse lugar de instrução de outros, com a devida prudência e sensatez. Tudo diferente do que acontece aqui entre nós. Tem igreja entre nós que sai na rua para coletar os melhores camelões. Camelões, eu sei, porque eu conheço os intestinos disso tudo. E eu vi muita gente, pastor que virou bispo, e de igrejas neopentecostais, eu perguntava o que você fazia antes de se converter, se tornar bispo em menos de um ano. O cara dizia, eu era camelô ali na Praça 15, eu era camelô na Praça Sem Espeno, eu era camelô na Praça da Sé. E aí eu fui recrutado porque eu tinha uma lábia muito boa e me ensinaram como é que eu tinha que dizer. E isso aí eu faço com o pé nas costas. E como critério com o qual nós somos julgados lá para crescer na hierarquia daquela religião neopentecostal, a maioria delas, é a arrecadação de fundos, é bater metas financeiras por mês, e eu fui batendo as minhas porque eu já estava acostumado a arrecadar vendendo bolha de sabão, agora eu tinha um outro elemento com poder de ilusividade muito maior, que era a crença construída e colocada sobre os outros. Então eu ia batendo meta sobre meta, e aí eu fui de obreiro a pastor, de pastor a bispo, e de bispo eu continuei batendo metas, e cheguei a esse nível tão elevado assim. Isso é como a cachorrada acontece à nossa volta. E só dá para chamar isso de cachorrada e os cachorros que me perdoem, que nem merecem esse título. Mas eu estou falando daquela coisa assim de briga de cão nojento, se mordendo uns aos outros. É assim que funciona. Mas em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz outra coisa. Eu não estava nem disposto a ir lá para ler, até porque manusear a minha biblinha aqui dá cada dia mais trabalho, porque as páginas dela andam extremamente soltas, mas eu vou fazer isso por você, porque eu sei que a preguiça aqui é abundante. Olha só o que Paulo diz sobre a qualificação de bispos, de servos, de diáconos, de líderes, de pessoas que têm uma visibilidade maior numa comunidade de fé. Ele diz, fiel é a palavra. Se alguém aspira ser líder numa comunidade de fé, excelente coisa almeja. É necessário, portanto, para que alcance esse nível, para que tenha esse lugar, que essa pessoa aqui chamada de bispo, que no grego significa esse superintendente, esse supervisor do estado espiritual, da saúde, da fé da comunidade. Isso é o que bispo significava para Paulo, para Timóteo e no Novo Testamento. Primeiro, seja irrepreensível. Ou seja, tem a ver com caráter, cuida de ti mesmo, do teu caráter. Que o teu caminho não seja pontuado por repreensibilidades. Que tu sejas esposo ou que ele seja esposo de uma só mulher. Não significa que nas comunidades de fé fosse incentivada a bigamia. E que por causa disso, para ser líder, o cara tivesse que se diferenciar da comunidade bígama, sendo marido de uma só mulher. Ao contrário. O padrão que Jesus ofereceu em Mateus 19 tem que ser como foi desde o princípio. No princípio, Deus não criou um homem com um harém de mulheres, mas um homem e uma mulher.
Porque ninguém consegue servir a dois senhores, nem a duas senhoras, nem não dá para servir a dois. Coração dividido vai fazer uma opção. E não tem bom para isso. Eu já tenho repetido isso inúmeras e cansativas vezes. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é, no mundo greco-romano, ele está escrevendo a Timóteo num ambiente romano e grego, onde pessoas já tinham tido muitas vezes mais de um casamento. Mas para ser bispo, mesmo que já tenha sido casado antes, você escolha pessoas que estejam numa relação com uma única mulher, dedicados a esse vínculo, porque o objetivo do Evangelho é estabelecer um padrão. Na comunidade pode ter gente casada com duas mulheres, porque são pessoas que creram no Evangelho e não vão ter que deixar famílias para seguirem a Jesus, filhos para seguirem a Jesus. Não! Não foi assim. Agora, para estabelecer um padrão geracional para as próximas gerações, é importante que agora esses novos líderes sejam maridos de uma só mulher. É simples assim o que Paulo está explicando. E mais, que seja uma pessoa temperante, equilibrada, que não seja histriônica, exacerbada, histérica, doida, exagerada, em nenhuma perspectiva, nem para mais e nem para menos. Temperada é encontrar o tempero adequado para a vida. Não pode ser de menos, não pode ser de mais. Sóbria, que tem a ver com atitude mental, reflexiva, sensata, que seja modesto, tem a ver com as relações sociais não histrionizadas, sem autoglorificação, sem arrogância, sem soberba, sem autoapresentação, autoexaltante. Seja hospitaleiro, acolhedor, inclusivo, carinhoso, meigo, gentil, que tenha capacidade de fazerem os outros se sentirem bem em casa. E que seja apto a ensinar, que entenda o Evangelho, que tenha consciência das coisas, que tenha aprendido de fato e criado raízes de consciência, por isso esteja apto para ensinar e tenha comunicabilidade pertinente para ensinar. Porque tem gente que tem um conhecimento grande para ensinar, mas uma comunicabilidade péssima. Então, conquanto sejam capazes a ensinar, é melhor que eles se dediquem a discipular pessoas individualmente, ou grupos de 2, 3 no máximo. Porque uma pessoa que não tem comunicabilidade, por mais que seja apta para ensinar, vai cansar um grande grupo de pessoas. A maioria das pessoas são altamente distrativas e distraíveis. De modo que, além de ter capacidade de ensinar, tem que ter uma comunicabilidade razoável para manter o interesse dos que estão ouvindo. E mais, não seja dado ao vinho. Isso aqui não quer dizer não tome vinho, é não seja dado ao vinho, é entregue ao vinho. Não seja viciado em vinho. Não seja um cara que diga assim, se eu não tomar uma garrafa de vinho por dia, eu não consigo passar bem o dia. Não, não pode ser assim. Não pode ser alguém que, privado de alguma coisa, surte. Ou que só consiga fazer as coisas se estiver alimentado por um determinado nível de grau acima do que seja o conteúdo cognitivo natural de qualquer um. Que é esse dado ao vinho, significa não seja dado ao vinho, não seja entregue a nenhum tipo de dependência. O vinho era só a mais usual dos dias de Paulo. Entre nós tem dependências de todos os níveis. Não seja violento. O que tem de líder violento? Você sabe como o seu pastor é violento. A mulher dele apanha dele. Tem aqui um líder que ano passado, a sogra dele veio a público, a mulher veio a público, é dono de uma denominação
grande aqui no Brasil, que alega ser um lugar para jovens, mas é careta até não poder mais. E o cara vivia ameaçando a mulher, tratando mal a mulher, gritando com a mulher durante 20 e tantos anos, a ponto dela dizer: você é um mentiroso. Fica aqui me empurrando, me batendo, me jogando, me estapeando. E depois vai lá falar de amor, seu mentiroso. Vocês devem ter amnésia, mas foi ano passado. Isso não é coisa de somente o líder. Não seja violento, nem em palavras, nem em ações, nem em gestos, nem em modos, nem em atitudes. De modo algum seja violento. Porém, seja cordato, capaz de conciliação, capaz de pacificação, seja um macário construtor de pontes. Uma coisa está atada à outra, vinculada à outra. Seja inimigo de contendas, é aquele cara que não alimenta nenhuma contenda, ao contrário, para a contenda. A energia, a assertividade dele é para dizer não, isso não chega, não. É para ter coragem de liderança para dizer fofoca, mentira, fake news, invenção, peidade travestida de piedade, exalando o odor malévolo das gargantas mentirosas de vocês contra o próximo? Não! Não seja violento e seja inimigo de contendas, brigas, discussões e divisões. Não seja avarento. Não queira ficar rico. Não queira que a igreja cresça para que sobre uma porção cada vez maior, da qual ele possa vir a se apropriar para o seu próprio benefício. Não seja assim. Ele tem que ter dado traços, indícios históricos, factíveis, verificáveis, observáveis no curso da vida de que essa pessoa não é assim. Ao contrário, é o oposto disso, é generosa. E ainda Paulo diz que saiba cuidar da sua própria casa, que trate bem sua mulher. Como diz Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, que quem não cuida bem da sua mulher, do seu marido, quem vive em contendas em família, interrompe as suas orações, para que as suas orações não sejam interrompidas. Aqueles que não abusam dos filhos, como Paulo diz aos Colossenses: pais, não abuseis dos vossos filhos. Não usem da suposta prerrogativa de autoridade paterna para abusar, para sair fazendo imposições, dando comandos, demandas ditatoriais, caudilhescas sobre os filhos de vocês. E crente tem uma mania diabólica de fazer isso. Por isso é que a maior parte dos filhos dos crentes, quando continuam se congregando, vão se congregar longe dos pais. Porque não querem nem falar no assunto com os pais. Porque são pastores que não sabem cuidar da sua própria casa. Com todo respeito, com toda a dignidade, com toda a reverência em relação à mulher, aos filhos, ao marido, a todos da família. Pois se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, da sua própria família, como é que essa pessoa vai saber cuidar da igreja de Deus, da comunidade de fé? Como? Me diga como. Só sendo um grande mentiroso e hipócrita. E tendo uma comunidade de gente entupida, que não tem discernimento de nada. Porque mesmo que você não saiba de fatos, quando você desenvolve discernimento espiritual, você sente a energia vibratória do indivíduo em relação àquilo que ele faz do interior da casa, mas que você sente da varanda. E aí Paulo diz: não seja um jovenzinho neófito, como acontece agora toda hora. Um monte de garotos, especialmente os coaches e os novos pastores, não sabem nada da vida e nem viveram antes.
São aqueles virgens ignorantes, tolos, bobos, mas altamente impressionáveis e com uma capacidade imensa de se sentirem grandes de repente, esquecediços daquilo que os precedeu. Cada um que chegou aqui teve milhões de preceptores. Eu fico vendo gente que, por exemplo, passou a vida inteira aprendendo de mim. Hoje em dia vem tentar dizer para mim aquilo que durante 50 anos aprendeu comigo. Eu fico ouvindo, eu digo, ele até esqueceu. Ou ela ou ele, que foi de mim que aprendeu. E eu fico calado, ouvindo, dizendo, meu Deus, é impressionante a falta de simancol, nonsense. A amnésia dessas pessoas é chocante. Não seja, portanto, neófito, inexperiente, para não suceder que se ensoberbeça. Eu sou o primeiro indivíduo, o mundo começou a partir de mim, da minha revelação. E assim, se ensoberbecendo, vem a incorrer na condenação do diabo, que é a arrogância e a soberba. Pelo contrário, é necessário que ele tenha o quê? Bom testemunho dos de fora, do banco, do mercado, da rua, da sociedade, de quem não frequenta igreja, de quem negocia com ele, de quem conversa com ele na esquina, da parentela dele, que não é de lugar religioso algum, mas que vê a vida dele. E dá um bom testemunho, diz, essa pessoa só melhorou. Só ficou mais gentil, mais amorosa, mais misericordiosa, mais inclusiva, mais bonita, mais humana. Esse é o bom testemunho dos de fora. Não é o pessoal dizer, ele fumava, não fuma mais, ele dançava, não dança mais, ele bebia, não beba mais. Isso aí é coisa de crente hipócrita. Paulo está falando de mudança de caráter e de vida. Bom testemunho dos de fora é isso. Então, uma vez que está estabelecido esse critério para o líder, eu devo também aprender que esse é um critério que está estabelecido para todos. Não apenas para quem quer ser líder, para quem quer liderar é o mínimo. Agora você veja que a maior parte dessas qualificações não são intelectuais. Intelectualmente falando, só se faz duas afirmações. Seja apto para ensinar, tenha conteúdo e tenha comunicabilidade. Tenha conteúdo e tenha comunicabilidade. As outras qualificações são todas de caráter, de maturidade, de experiência, de bom senso, de postura pessoal, de atitude, de discernimento, de lucidez. Todas as outras têm a ver com quem eu sou. Porque quando se trata, por exemplo, do presidente do Banco Central, você não quer saber como ele trata a mulher dele, nem os filhos dele. Você quer saber se ele entende de economia, mais do que todo mundo no país de preferência. E é sensato em relação ao management que ele faz dessas coisas. Agora, quando se trata, por exemplo, de um jogador de basquete ou de futebol, hoje em dia se vaza alguma coisa do comportamento pessoal da pessoa, ele pode até receber alguma reprimenda aqui ou ali, se tiver especialmente a ver com agressão de mulher ou com racismo. Mas não sendo isso, o pessoal o julga pelo modo como ele e a bola se tratam dentro do campo. A intimidade que ele tem, o resultado da performance. O Lionel Messi ontem foi indicado pela 8ª vez o melhor do mundo. Ele aparentemente se dá muito bem com a mulher e com os filhos, parece ser um cara bom em todos os sentidos, tem um testemunho ótimo em todos os lugares, de caráter. Mas o critério com o qual ele foi julgado para ser considerado o melhor do mundo não foi por ser bom pai, bom marido, nada disso. É bola na rede, é consistência no jogo. No entanto, aqui
no Evangelho, na vida com Cristo, com Deus, na obediência à palavra, querendo ensinar outros, a primeira coisa e a única coisa e a preeminência absoluta não recai sobre minha qualificação de treino acadêmico, teológico, doutrinário, de nenhuma natureza. Recai sobre como é que eu trato de mim mesmo. O que é que eu faço comigo mesmo? Que tipo de gente eu estou sendo? O que é que eu edifico no meu coração para ser expressão da minha vida? Que tipo de sinapses mentais eu faço, e emocionais, e afetivas, e relacionais eu proponho nos meus vínculos variados? Conforme aqui se descreve a qualificação de quem quer ser líder, é a qualificação de quem quer ser cristão. Todo cristão tem que ser assim, deve buscar o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo 3, como prática simples para a vida. O líder é o mínimo que se pode esperar dele, é isso. É daí para cima que o sarrafo dele se levanta. Mas todos nós temos que ter essa referência, porque do contrário, eu sou um grande hipócrita tentando pregar o evangelho hipocritamente e achando que o único testemunho que eu tenho a dar é do antes e depois. Olha como eu era gordo e agora eu sou magro. Olha como eu enchi a cara, agora eu não encho mais. Olha como eu vivia dançando o dia inteiro e agora eu sou um cara que fico no gospel. Isso aí é coisa para religioso. Mas para Paulo, que não tinha nada disso na vida dele, ter bom testemunho dos de fora era ser gente boa no mundo, era ser sal da terra e luz do mundo, esbanjando graça, misericórdia, hospitabilidade, acolhimento, tolerância. Pois bem, esse é o critério para a vida. Se eu vivo esse critério do Evangelho, quem sabe eu consigo ajudar a tirar pequenos ciscos de alguém que incomodado. Dizia, rapaz, eu estou com um cisco aqui no meu olho, me incomodando. Aí eu digo, deixa eu ver. Mas eu não tenho uma trave aqui no meu também. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Às vezes é um sopro, outras vezes é um colírio, outras vezes você ajuda o cara a ver onde está e ele mesmo puxa para um canto e você ajuda a tirar. Com toda calma, delicadeza, com tato e trato. Mas tem que ter esses qualificadores do Evangelho no coração. Tem que ser um Macários, como vocês aprenderam comigo, se é que comigo aprenderam antes aqui. Esses critérios não podem ser afastados de modo algum. Agora, a grande loucura sou eu, com a presunção religiosa, com a presunção da hipocrisia, achar que eu fui qualificado por Cristo Jesus para julgar o mundo em nome dele. Nada pode ser mais horroroso, mais feio, mais nojento, mais repudiável do que isso. E a razão pela qual milhares, milhões de pessoas não querem nem ouvir falar em Jesus e em Deus é por causa dos cristãos. Como diz Paulo, olha, no início de tudo, aqui em Romanos, ele está ali no iniciozinho. 4 décadas depois de Jesus ter subido aos céus, 3 décadas depois, ele está dizendo, olha, o nome de Deus é blasfemado no mundo por vossa causa. Por causa de vocês que se dizem de Deus e religiosos, e são os mentirosos hipócritas, vocês são os maiores problemas para o nome de Deus no mundo. Era assim há 2000 anos atrás, imagina agora como é que o negócio ficou. E com o critério com o qual vocês se apresentam, julgando ufanisticamente a sociedade, o mundo, malafainizando a vida a partir
dos juízos cheios de ódio e de rancor de vocês, vocês estão trazendo juízo. Juízos valadões sobre a vida de vocês, os mais variados. E com essas mesmas medidas, vocês vão ser medidos, julgados, pesados e avaliados na balança. Será mene, mene, tekel e perzim, como no baile de Belsazar, com aquela mão que escreveu no salão nobre do baile dos medos e dos persas. Dividido foi o teu reino, entregue nas mãos dos medos e dos persas. Mene, mene, tekel e perzim. E o juízo chegou naquela noite. Chega uma noite de juízo para quem vive assim. Por que que tu não tiras primeiro o argueiro, a trave do teu olho, para depois tu tirares o cisco do olho do teu irmão, se ele pedir tua ajuda? Eu sei o que um cisco pode fazer. Uma vez eu estava trabalhando com madeira, junto com meu pai, há uns 50 ou 49 anos atrás, por aí, fazendo minha primeira casa em Manaus. E trabalhando lá na madeira, na serra, e naquele tempo a gente tinha muito menos cuidado ao fazer esses trabalhos do que a gente tem hoje. Hoje em dia você bota um óculos de proteção, é o mínimo. Mas naquele tempo não, era no olho aberto. Nem um óculos escuro você botava, era de olho arregalado. Voou um cisco de lá e entrou aqui a menos de meio milímetro da minha íris, aquela coisa que eu podia ver a ponta do pálpebro lá de fora. Não podia, claro, não podia nem pensar em fechar o olho. Eu segurei o meu olho aqui e falei para o meu pai, entrou um pedaço de pau quase na minha íris. Eu sei que só não entrou lá porque eu estou te enxergando, mas eu também estou vendo o pau saindo aqui, pai. Parece uma trave. Aí ele falou, segura, meu filho, segura aí. A gente viajou uma meia hora ou 40 minutos até chegarmos no hospital, onde havia um amigo nosso trabalhando, e aí ele anestesiou meu olho e puxou. E me botou um tampão e eu fiquei uns dias com aquele tampão. Voltei para casa, botei um óculos e continuei. Eu sei o que um cisco pode causar no olho de uma pessoa, pode até cegar. Mas até o cisco, a gente tem que pedir ajuda para o outro chegar lá e botar o dedinho dele e tentar puxar. Agora, não posso ir para um oftalmologista que eu chegue para tirar o cisco do meu olho enquanto ele tem uma trave enfiada no olho dele. Aí é pateticidade demais e é o que Jesus constrói como charge, como cartoon, para a gente enxergar como nós somos patéticos. Ele está querendo que o patético que faz assim se enxergue, que é o que carrega a trave querendo ser oftalmologista do próximo, está tentando ver se aquele que tem um cisco no olho não procura os oftalmologistas que têm uma trave enfiada na cara e não se enxergam. E está em terceiro lugar dando um conselho dizendo jamais se comporte assim, porque isso volta. Inapelável, inescapavelmente, isso volta sobre vocês. E uma vez que isto seja assim crido, e eu espero que você esteja me ouvindo e crendo, de todo o meu coração é o que eu desejo. E por que eu desejo isso? Para evitar que os males nos destruam. Porque a consequência espiritual da nossa hipocrisia é uma das realidades mais destrutivas que podem acometer uma alma humana. Jesus, você preste atenção em Jesus. Você não vê Jesus dizendo, ai das prostitutas. Não vê Jesus dizendo, ai das adúlteras e dos adúlteros naquele dia. Você não vê Jesus
em momento algum dizendo, ai dos que isso ou aquilo, até mesmo dos ricos, sobre os quais ele disse, quão dificilmente herdarão o reino de Deus os que amam as riquezas. Mas ele não fica fazendo disso um ai, mas a hipocrisia é a única temática em relação à qual ele diz ai, repetidamente. Ai de vós, hipócritas. Ai, veja aí Mateus 23 e os textos correlatos nos evangelhos sinóticos em Marcos e em Lucas. Ai de vós. Procure isso. Ai de vós em Jesus e você vai ver que eles estão associados sempre à hipocrisia. Hipocrisia. Não tem nada pior. E a hipocrisia é a mantenedora maior do espírito de julgamento, de juízo. Onde não há hipocrisia, estranhamente não há juízo. O indivíduo que não é hipócrita não se arroga a julgar porque ele se enxerga. Agora, quando você vira alguém julgando, saiba que você está vendo alguém que não se enxerga, é cego para dentro, para a sua própria alma. Ele não se vislumbra, não se divisa, não se percebe, ele só vive da cara para fora, sem a menor percepção. É trágico. Ele está cavando a sua própria sepultura espiritual e fazendo acumulação de juízos contra ele próprio todo dia, toda hora, o tempo todo, toda vez que abre a boca. Ele se transforma um ai ambulante de Jesus, dizendo, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, hipócrita, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, da tua vida, da tua cara. Tira primeiro esse ódio horroroso que te alimenta, essa raiva que te sustenta, essa ira que te locomove, essa mentira com a qual tu ludibrias, esse auto-engano com o qual tu te enganas a fim de melhor enganares os outros. Hipócrita! Tira primeiro essa trave de arrogância, de supremacismo, de intolerância, de doutrinarismo, como eu ouvi ontem um amigo meu dizer, que aqui em Brasília, numa das igrejas históricas, um pastor novo que está lá agora, porque eu conheço aquela igreja, já preguei muitas vezes nela, e conheci os pastores anteriores todos, mas tem um novo pastor, um neófito lá, agora, que estava ontem dizendo aqui, eu quero avisar, que quem não carregar a doutrina desta nossa denominação, retire-se dessa igreja, porque eu ando conforme os ditames da doutrina da minha denominação e vou julgar vocês com essas categorias. Olha, o impulso imediato, mas é só imediato, porque 3 minutos depois eu já nem me lembrava mais daquilo, me lembrei agora por causa do contexto. Mas o coração fica tomado de uma angústia horrível. Dizendo, meu Deus, o que vai ser da vida desse cara? Ele não sabe que ele está construindo juízo contra ele mesmo e esse negócio vai cair horrendamente na cabeça dele. Vai! Inapelavelmente, não é preciso ser profeta, é só crer no Evangelho e saber que vai cair inapelavelmente na cabeça dele, na sua. Hipócrita, tira primeiro a trave, essas milhares de traves
que impedem o olhar de amor, de graça, de misericórdia, de ternura na tua vida. Tira, seja o que seja, o juízo que seja, arranca de ti. E aí, quem sabe, tu vais conseguir ser útil para muito mais gente do que tu conseguirás ser. Porque, por enquanto, tu és apenas patético. Tu és apenas uma charge de mau gosto, um cartoon, um meme de horrível perversidade e mau gosto. É a sua vida. Se tornou um meme religioso de perversidade. Não faça isso. E eu aqui oro, dizendo, ó Jesus, salva-nos da hipocrisia, que é o que não permite que nós nos enxerguemos, que é o que faz com que a gente carregue uma trave enfiada no olho enquanto se oferece para ser oftalmologista, tirador de ciscos dos olhos do próximo. Salva-nos de sermos esse meme horroroso na vida. Coloca dentro de nós essa coerência humilde e simples. Ajuda-nos a termos percepção da simplicidade do Evangelho, que é o que pode nos preservar para vivermos a melhor vida que possamos ter. Por favor, permite que essa palavra dita em teu nome com toda simplicidade ganhe a relevância, a incontestabilidade e, sobretudo, o acolhimento, o aninhamento pacificado no coração de todo aquele que diga: Jesus tem razão. Eu dou razão a Deus na minha vida. E eu quero viver desse modo. Faze isto em mim. É a minha oração por todos os que estão aqui e por todos os que venham a me ver e ouvir. Não julgueis para que não sejais julgados. Cuida de ti, quem sabe tu vais conseguir ajudar alguém mais. Mas fica livre da hipocrisia, que é o que acaba com a vida de todos nós. É o que eu te imploro, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Eu hoje fico por aqui, amanhã eu quero continuar falando mais desse espírito de juízo, sobre o qual Jesus falou diversas vezes, de muitas outras formas e maneiras. E por que eu não devo julgar? Eu vou continuar amanhã com você. Espero que você esteja aqui comigo e convide outras pessoas. Quem está me vendo aqui no meu canal, no YouTube, convide os amigos para se inscreverem e apertarem o sininho. Você não saia daqui sem clicar, se inscrever e apertar o sininho, bem como nas outras plataformas. Convide todos os seus amigos e amigas para estarem juntos com a gente. Agora preste atenção, tem um QR Code aí em cima, especialmente quem está me vendo no YouTube tem um QR Code. Quem está nas outras plataformas não enxerga. Para enxergar melhor, para saber melhor das coisas, vá para o YouTube. Não tenha preconceito com relação ao YouTube. Chegue lá, você vai ver tudo melhor. E aí tem um Pix embaixo que é para sustento deste ministério. Não é da minha vida pessoal, não, é deste ministério. Disso que eu faço há 50 anos. E que quero fazer tantos anos quanto Deus me dê para fazer. E que quero agora que aconteça em inglês e espanhol, em todas as línguas possíveis espalhadas pela terra. E peço a sua ajuda. Com alegria. Você que olha para mim e diz, aí está alguém ensinando o Evangelho com verdade, com sinceridade, com clareza, com simplicidade, com irrepreensibilidade em Cristo Jesus, segundo Jesus ensinou.
Então, se com sinceridade é assim que você me vê e me ouve, me ajude, por favor. Seja cooperador, o Pix está aí. E quem aponta a câmera para o QR Code cai num ambiente de muitos cartões de crédito, todo mundo sabe como usar, e os que estão no exterior encontram o PayPal, que é como quem mora fora do Brasil pode ajudar o meu ministério aqui no Brasil. Tem um segundo Pix aí que é de natureza pessoal e uma coisa não se mistura com a outra, aqui não. Nunca misturou e nem se misturará. Esse segundo é de natureza pessoal e quem tem olhos para ler, leia, só isso. A terceira coisa que eu quero anunciar a você é que, afinal de contas, afinal e depois de tudo, com um certo atraso, ficou pronto o meu anúncio da viagem que eu vou fazer a partir do dia 2 de maio deste ano para a Turquia, para levar você para sociedades, para arqueologia de história pré-diluviana. Pré-diluviana, muita gente me pergunta, o que é pré-diluviana? É o que veio antes do dilúvio. E o mundo foi longo antes do dilúvio. Eventualmente, o mundo pré-diluviano foi mais longo em história, muito mais, do que o mundo pós-diluviano, que é esse no qual eu e você estamos vivos agora. Eu sou um pregador do mundo pós-diluviano. Agora, Jesus disse que é preciso entender o que aconteceu antes do dilúvio. Porque ele disse, o que aconteceu antes do dilúvio é o que acontecerá antes da volta, da segunda vinda do Filho do Homem. Então, entender o que aconteceu, e aí, as igrejas não ensinam, você não tem a menor ideia, você não sabe de coisa alguma do que aconteceu antes do dilúvio. Só que Moisés construiu. Agora, o que aconteceu mesmo, com a profundidade, com as alterações genéticas, com as alterações de costume, com os desenvolvimentos tecnológicos brutais que aconteceram antes do dilúvio, eu vou explicar as razões, e vou dar as bases históricas, escriturísticas, teológicas, de várias fundamentações, para quem vier comigo, vai aprender. E eu vou de cara levar você a Göbekli Tepe e a Karan Tepe, que são lugares datados com 12 a 15 mil anos de existência, sofisticadíssimos, inexplicavelmente sofisticados. Dito isto, roda esse meu anúncio tão esperado, por favor. Oi, gente querida. É um convite para você viajar comigo num momento super íntimo. Aliás, eu desejo que essa nossa próxima viagem seja um dos momentos mais íntimos que eu possa ter com as pessoas. Sempre há muita intimidade, mas dessa vez eu quero que seja mais do que nunca. Muita intimidade. A gente vai sair daqui no dia 2 de maio e aí o resto é roteiro. No dia 1º a gente chega em Istambul, vai para um hotel maravilhoso. No dia seguinte, a viagem é toda em Istambul. Santa Sofia, palácio extraordinário para você visitar, o Topkapi. Depois você vai comigo para a Mesquita Azul, que é linda, maravilhosa. E almoço, um tempo no hipódromo de Constantinopla. Depois, resto da tarde livre no Grande Bazar. Você vai se divertir demais. Aí vem já o outro dia. Outro dia, depois do café da manhã, a gente sai para um passeio pelo Bósforos e você vai ver, Istambul é uma das cidades mais lindas da Terra, essa é que é a verdade. Vai ficar deslumbrado. Bazar egípcio, bazar das especiarias, passeio de barco por dentro do mar de Marmara, tudo isso que você vai ver comigo. Até aí, nós ainda estamos só na periferia. E as refeições, tudo mais em grande estilo, em bons lugares, eu espero que você venha. Aí no dia seguinte, a gente viaja de ônibus para fazer um passeio e nós vamos direto parar em Göbekli Tepe. Göbekli Tepe é uma das cidades mais antigas. Ela tem pelo menos 12 mil anos de idade, ela é pré-diluviana. E com sofisticação
que os cientistas não conseguem explicar. Porque eles dizem que há 12 mil anos atrás os homens estavam pulando das árvores para se tornarem caçadores-coletores, que nem conheciam ainda a roda. Göbekli Tepe coloca tudo isso de águas abaixo. Nós vamos a Caran Tepe, que fica a 35 quilômetros, onde há também uma quantidade de coisas sendo escavadas da mesma antiguidade, de modo que esse vai ser um dia riquíssimo, onde eu vou conversar muito sobre muita coisa sobre a qual você nunca ouviu falar antes na vida. No dia seguinte, a gente faz um transfer para Capadócia, vamos chegar na Capadócia, acomodações naqueles hotéis nas rochas, que são lindíssimos, maravilhosos, charmosíssimos, você vai ficar deslumbrado lá. Aí no dia seguinte, na Capadócia, a gente começa nosso trabalho de visitação, nas grandes cavernas profundas, algumas antiquíssimas, nas quais já viveram mais de 20 mil pessoas a um tempo só. Tem algumas onde se diz que viveram mais de 50 mil pessoas no tempo da Era do Gelo, no final da última Era do Gelo. E eu vou levar você a cada um desses lugares e você vai ficar embasbacado. E nós vamos ter também o nosso passeio normal de balões para ver tudo de cima. Você acorda de madrugada e vê a Capadócia de cima, é um negócio extraordinário. No dia seguinte nós vamos para Esmirna e Kushadasi. Esmirna é uma cidade de uma das igrejas do Apocalipse, mas também é um lugar maravilhoso para descansar. E Kushadasi também. Você vai adorar dar essa relaxadinha para a gente pegar no 8º dia da viagem e irmos de Kushadasi para Éfeso, onde eu vou falar muito sobre Éfeso, coisas que estão no livro de Atos dos Apóstolos, na carta aos Efésios, e coisas extra bíblicas e neotestamentárias, como o concílio de Éfeso, como a cultura toda daquele lugar. Vamos também a Mileto, onde Atos dos Apóstolos, capítulo 20, tem uma passagem importante a respeito, onde João viveu, e há histórias extraordinárias em Mileto, e onde também alguns dos melhores pensadores da história humana estiveram presentes. Foi lá que se desenvolveu o conceito do logos, do verbo. E eu quero falar muito a respeito dessas coisas antigas. De Kushadasi, nós vamos para São João, Laodiceia e Pamukkale. São lugares que eu conheço como a palma da minha mão. E quero levar você em todos eles. O Apocalipse aberto, são as cartas de Paulo, são histórias antigas e outras informações de natureza arqueológica que você vai receber lá, sem falar na beleza que é Pamukkale, com as suas águas termais, e você vai entender muita coisa sobre a mensagem da igreja de Laodiceia. E de Pamukkale nós vamos voltar para Istambul e vamos passar um dia muito agradável em Istambul, e no dia seguinte nós vamos voltar para o Brasil, pegar o avião e voltar. Agora é uma viagem que você não pode perder e que eu quero ter você lá. E o endereço está aí, para você fazer contato com a Parpar Turismo, agora mesmo com a Renata e com a equipe dela. Você está vendo o endereço? E faça contato agora mesmo, eu estou aguardando você. Até lá então, se inscreva, hein? Não perca tempo, faça isso hoje. Vejo você. Você viu aí no anúncio o contato no caiofabio.net/viagem com Caio. Se você fizer e acessar esse endereço, você cai lá. Mas também tem o endereço da Parpar Turismo, tá vendo aqui, ó? Só quem está no YouTube é que está vendo. Vocês viram nas outras plataformas? Você fica bem limitado aqui. Eu boto porque eu me interessa que a palavra chegue até você. Mas esses informes e as outras coisas é só para quem está no YouTube, onde a plataforma é adequada para esse tipo de transmissão de televisão. Então lá tem a Parpar Turismo, Parpar, que em hebraico significa borboleta, turismo.com/23/1219
Turquia 2004. É o endereço mais longo que está aí. O mais simples é caiofabio.net/viagem com Caio. Tá bom? E mais um último aviso é que no próximo domingo, como sempre, tem gente que me pergunta, vai ser sempre? Sempre foi. Eu parei na pandemia e estou voltando agora. Não voltei antes com as reuniões por razões de natureza aqui bem subjetiva, que não vale a pena, eu não, jamais explicaria publicamente, não é porque tenha nada proibido, é por causa da natureza subjetiva da minha decisão. E é para continuar, como sempre foi, como o Caminho da Graça está espalhado em várias estações pelo Brasil afora, e a gente quer que seja pelo mundo afora. E aqui em Brasília seria uma incoerência, foi aqui que tudo começou. Então depois da pandemia, eu dei um intervalo, mas olha aí, tem anúncios para mostrar, meu querido amigo Caio, se É bom a tiver, gente se é a fortalecer. hora. Nem sempre a gente está forte. Então, o convite é para juntos nos fortalecermos. E esse grupo comunitário faz esse convite para você. Vem. Porque a gente se oxigena, a gente se precisa, a gente tem ombro para dar e para receber. Para ouvir a palavra pura e simples de Jesus. Os meus dias mais sombrios fez morada em mim. Então eu espero você aqui no Centro de Convenções. Esqueci o nome do Centro de Convenções. Ulisses Guimarães. E eu e o Caio estaremos aqui para dar aquele abraço especial. E ele mais ainda para passar a palavra. Beijo grande no seu coração, quanto para você. Só tá faltando você, cara. Tá uma delícia. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. O verdadeiro amor lança fora o medo. É lindo, lindo, lindo. Gente boa, que o Senhor nos abençoe. Fiquem com Jesus, sob a graça eterna e infinita desse amor de Deus. Em nome de Jesus. Até amanhã, com a graça de Deus. Amém, amém.